Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de março de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, porém, passando por entre eles, foi-se. Lucas 4:30. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Servi o próximo incansavelmente agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Ceareiros de Volta. Meta do dia: diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pelas pessoas que nos são queridas. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós nos colocamos neste instante diante de Ti, diante de nossos anjos guardiães, para pedir pelos nossos parentes, nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, nossos avós, nossos filhos. E queremos também colocar em tuas mãos todos os nossos amigos, colegas de trabalho, que possamos, Jesus, todos os dias nos ligarmos a ti. Graças a Deus. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, sábado, agora pela manhã, às 7 horas, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Às 8h40, teremos o tratamento espiritual. Às 9, teremos o café da manhã e logo em seguida a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. E teremos também a sopa fraterna. E às 4h30 nós teremos o tratamento espiritual dos alunos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Vem participar com a gente. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Hoje nós vamos fazer, só tem uma mensagem de Emmanuel, da terceira carta de João, e a gente vai gravar hoje. Amanhã a gente começa a estudar o Apocalipse. Caríssimos, não imites o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. Pecado e pecador. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre,
definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceitos justos. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e feliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 122. Meus amigos, é muito profunda essa reflexão que o Emmanuel traz para nós, citando aí a terceira carta de João. E fechando aqui as cartas de João com chave de ouro, né? Porque, às vezes, nós, devido à nossa inferioridade, nós não temos tato ou não temos amor no coração, não temos a fraternidade, e nós sempre medimos o outro pelo mal que há nele. Então a gente já julga a pessoa, a gente já condena a pessoa pelas suas atitudes más. Que o que é errado são as atitudes. O que nós temos que trabalhar é levar o conhecimento a esses irmãos para que consigam compreender que é necessário fazer e começar a fazer o bem. Eu sempre digo que nesta encarnação em que nós nos encontramos, é a única oportunidade que nós estamos tendo hoje de nos melhorar. Ah, eu vou deixar para a próxima encarnação? Talvez nós vamos ter condições muito mais dolorosas para reparar do que hoje. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. A partir do momento que nós começamos a desenvolver o conhecimento, tendo acesso à educação do nosso espírito, nós vamos avançar muito. Porque os espíritos parecidos conosco, que são da terceira ordem, diz lá na pergunta 101 de O Livro dos Espíritos, que nós temos somente a intuição de Deus. Então a gente ainda não consegue desenvolver esse amor por Deus. O que acontece? Muitos irmãos, líderes religiosos, acaba criando uma ideia de Deus como um Deus que vinga, um Deus que pune,
um Deus que vai te conduzir para um local onde será de sofrimento eterno. Se você fez o bem, por você estar na nossa religião, você vai para um lugar bom. Então a gente vai criando esses tipos de situações em colocar medo nas pessoas. E as pessoas não desenvolvem o amor, a fraternidade. E muitas vezes nós somos grupos excludentes e definimos quem vai fazer parte e quem não vai fazer parte do nosso grupo religioso. Então, nesses casos, nós já estamos indo contra o que o evangelista João traz aqui para nós. Ele diz: caríssimos, não imites o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Ele não diz que não é de Deus. É que ainda não foi evangelizado. Ainda lá no seu íntimo, ainda não teve essa busca da sua transformação. Por mais que todos nós temos a intuição de Deus, por mais perverso que nós sejamos. E vai chegar um dia, como diz Emmanuel, que a maldade e a perversidade não vão mais existir em nosso dicionário, porque nós nos tornamos irmãos, nós nos tornamos fraternos. E essa é a condução da humanidade, para que a gente consiga desenvolver a fraternidade. Por isso que nós vamos ter diversas encarnações, para que a gente aprenda a viver o Evangelho. Meus amigos, seria muito cômodo para, para dizer assim, ó, você vai ter só uma vida, e se você não melhorou, você vai para um lugar e vai ficar lá eternamente, sofrendo. E aquele que melhorou vai para um lugar melhor. Você que é pai, você ficaria feliz em ver seu filho nesse local ruim? E muitas vezes, pela má educação que você, como pai, como mãe, não deu totalmente a seu filho, porque muitas vezes, hoje principalmente, muitos pais estão sendo negligentes, estão deixando o filho o tempo inteiro com o celular na mão, principalmente acessando aqueles jogos violentos. Então, que educação espiritual esses pais estão dando ou estão sendo exemplo para os seus filhos? Aí, quando estão mais adultos, aí às vezes começam a tratar seus pais de uma maneira diferente, e aí vai vir aquela pergunta: onde foi que eu errei? Então, a gente tem que começar a cair a ficha, perceber nas pequeninas coisas. Por exemplo, uma criança vai para a escola, na onde ela leva ali o lápis, a borracha, a caneta. Aí ela chega da escola com uma caneta diferente. Chega da escola com um apontador diferente. Eu não comprei para o meu filho. Onde foi que ele pegou isso? Muitas vezes, por medo de ser corrigido, ele vai mentir. E aí é interessante o pai não acreditar no primeiro momento, ir lá na escola, ver quem foi que deu aquela lapiseira, quem foi que deu aquela caneta, quem foi que deu aquele apontador. São nas pequenas coisas. Ou às vezes o amiguinho tinha um carrinho, um brinquedinho, levou para a escola, e aí o filho vem com aquele carrinho. E às vezes é um carrinho, um brinquedo caro. Mas eu não dei isso para o meu filho. Por que que ele está com isso? Então, ir atrás, investigar. A gente não acha brinquedinho na rua. A gente não acha moedas de R$ 1 na rua, à torta e à direita. Não é toda hora que você está andando que você vai encontrar uma moeda de R$ 1.
Então, nós temos, meus amigos, nós que somos pais, temos que atinar para isso. Por mais que nós trabalhamos fora, que o nosso filho vai para a escola, mas quando chegar, olhar a bolsa dos nossos filhos. Porque se o nosso filho começa a pegar coisas dos amigos, e aí? São pequenos furtos que vão levar a outros vícios maiores. Então é importante acender o alerta. Porque daqui a pouco é natural um filho chegar com uma bicicleta dentro de casa. Como que ele arranja o dinheiro para comprar essa bicicleta? Daqui a pouco ele chega com uma moto. E é normal achar uma moto aí, alguém deu uma moto para o meu filho, uma bicicleta. Então, meus amigos, nós temos que estar atento a isso, né? Muito atento. Então, se nós queremos transformar a humanidade, comecemos na educação de nossos filhos. Os pais não podem ausentar-se dos seus compromissos. Não podem. Quando o pai retornar ao mundo espiritual, a primeira pergunta que vai ser feita: cadê o filho que eu te dei? O que você fez com ele? E aí? Qual vai ser a nossa resposta a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, que nos confiou uma tarefa tão grandiosa e às vezes nós, por invigilância, viciados em drogas, viciados em bebida alcoólica, viciados em todo tipo de maldade, como que nós criamos os nossos filhos? Então, meus amigos, precisamos acender nossos alertas todos os dias. Que Jesus nos abençoe sempre. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os pais, todos os filhos, os avós, que os pais possam desenvolver no seu íntimo o amor por seus filhos, educando-os, ensinando-lhes a ética, a moralidade, ensinando o amor, a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.